Oi, pessoal! Se você tem insônia, ela vai terminar agora. Eu tenho certeza que você vai gostar sobre a conjunção de duas ervas que eu vou falar neste momento para você. O mulungu é uma casca, na verdade, ele é uma árvore, que ela tem em torno de 10 a mais ou menos 17 metros de altura. Eu não sei se você já viu umas flores vermelhas, assim, imagina uma alcachofra com várias espadinhas vermelhas. As flores do mulungu parecem espadinhas. Então, as espadinhas a gente também pode fazer chá, mas isso é uma outra história para um outro vídeo. O que eu vou falar hoje do mulungu, que eu acho que muita gente não conhece, é sobre a casca do mulungu. Para que ele serve e seus benefícios. E também vou falar, ao mesmo tempo, sobre a valeriana, que eu acho que todos vocês conhecem, que é super fácil de encontrar, muito conhecida e todo mundo já tomou chá de valeriana, usou comprimidos, ou se não, a tintura, as gotinhas, né, que você pinga na boca. Então, ao final do vídeo, mais ou menos, eu vou fazer a conjunção das duas e vou explicar para que ela serve, na realidade, essa conjunção. O mulungu, você encontra, né, essa árvore, como eu disse, que eu vou trabalhar com a casca, você encontra no Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo. E ela é indicada, assim, com grande valor para insônia e a ansiedade. Ela é um ansiolítico muito forte, que vai substituir o seu comprimido ansiolítico que você precisa dormir, que você precisa utilizar para dormir, que você precisa ficar calma, tranquila. Ele substitui. O mulungu, ele tem várias propriedades. Então a principal é essa, como eu te disse, ele é um ansiolítico muito forte. Ele acaba com a insônia, ele acaba com a ansiedade. Mas também ele traz um trabalho da dor em relação ao seu organismo. Em 2003 foi feito uma descoberta e um estudo em cima dessa planta, né, dessa erva, quer dizer, dessa árvore, desculpa, dessa casca dessa árvore. E este estudo foi em cima do Boletim Biológico Farmacêutico Americano. Ele comprovou a eficácia do mulungu para muitas situações, para muitas patologias. Ele é um chá que trabalha a dor do corpo todo, ele é anticonvulsivo, ele também tem um poder de tonificar o nosso organismo e proteger principalmente o fígado. Então ele tem um trabalho intensivo no fígado, ele faz uma limpeza, uma purificação, uma tonificação e uma proteção do fígado. Existe também um estudo em cima desse anticonvulsivo, né, para pessoas que têm problemas de convulsão. Foi publicado também numa revista de epilepsia e comportamento na América, né, nos Estados Unidos. Ele traz, assim, um trabalho intensivo em cima de depressão. Ele também ajuda no ataque de pânico, né? Aqueles ataques que a gente tem, como eu já falei sobre o meu ataque de pânico que eu tive em algumas passagens de vídeos que eu também tenho no meu canal. Ele elimina grandemente o estresse do dia a dia, porque além dele ser um calmante, um sonífero, então ele dá uma relaxada no seu corpo. E dá uma relaxada tão boa que ele até diminui a nossa pressão arterial. E além de ser diurético, né, porque se ele tem um trabalho muito forte com o fígado, ele também elimina muitas toxinas do nosso corpo. Dizem que ele tem um trabalho também assim de tratamento, de cobertura e cura, né, próxima da bronquite asmática. Para quem tem esse problema de bronquite respiratório, ele ajuda bastante e ameniza bastante os sintomas. O tabagismo eu achei muito interessante porque eu nunca tinha ouvido falar de uma erva ou de uma casca que trouxesse um trabalho de cura, um trabalho de acompanhamento e um trabalho de aniquilar algo em relação ao tabagismo.
Porque muitas pessoas querem ter esse tratado da libertação do cigarro, parar de fumar, e eu achei interessante porque ele tem um composto que é a eridodina. É uma substância alcaloide encontrada na casca e ela tem uma ação de bloqueio de receptores da nicotina. Então, além dele bloquear os receptores, ele traz para você uma calmaria, uma sustentação da libertação do vício. Eu achei isso muito interessante. Além de ser uma planta, quer dizer, uma casca, né, que é anti-inflamatória, ela é analgésica e anti-espasmódica. Então ela traz também um alívio muito grande, né, um tratado de dores reumáticas. As dores reumáticas somem. Então, quando a gente tem uma certa idade, que a gente chega, que a gente acaba trazendo alguns problemas de saúde, e um deles seria essas dores, né? Então, como ele estabiliza o sistema nervoso central, ele acaba trazendo esses tipos de benefícios para o nosso organismo. Aliás, são vários. Eu estou citando os mais importantes, né? Que são os mais procurados em relação ao chá da casca do mulungu. As palpitações cardíacas, ele diminui grandemente as palpitações cardíacas. A hepatite, já que ele trabalha o fígado, protege, limpa, hidrata, ele traz um trabalho de cura também da hepatite, um tratamento da hepatite. O que vale salientar também é que por ele ter uma substância muito forte, né, de uma substância alcaloide, que ele traz essa calmaria toda, o seu organismo fica tranquilo, você fica numa situação de anti-estresse, ele diminui os batimentos cardíacos, então ele melhora a sua pressão arterial. Então, não é indicado para quem já tem pressão baixa, porque ela vai cair mais ainda. E também, se você utilizá-lo com grandeza, com muita potência, você vai trazer um problema muscular, porque como ele é relaxante muscular muito forte, você acaba tendo um relaxamento muito intenso. Então você acaba ficando um pouco apático e não é interessante você utilizá-lo com essa grandeza. Como que a gente utiliza o mulungu? Como que é o preparo dele? Você pode utilizar 1 litro de água para 1 colher da casca do chá. Ele vem, a casca, ela tem essa cor, né? Essa cor amarelada, e ela tem essa parte que é a parte de fora. Então essa parte aqui tem contato com a árvore. Então, aqui ele tem em torno de 1 colher, é mais ou menos essa dosagem, 1 colher. Então você utiliza 1 litro de água para um pedaço dessa casca, que é interessante. Como também ela tem assim, olha, ela vem dessa forma, ela vem triturada. Então quando ela vem triturada, dá para você mais ou menos ter uma noção da colher de sopa, né? 1 colher de sopa. Aqui tem em torno de 1,5 colher de sopa, eu creio que um pouquinho mais para você utilizar em 1 litro de água. Mas pela quantidade, pela forma, né, e tamanho dessa casca, eu creio que essa daqui é interessante, e dá em torno de mais ou menos, ela triturada dessa forma, ela tem em torno de 2 colheres de sopa. Então você faz o seguinte, no caso, se você for utilizar a casca, você ferve a água. Quando a água estiver fervendo em ebulição, você joga a casca dentro e deixa ferver em torno de 10 minutos mais ou menos, depois você tampa. No caso eu peguei o negócio errado. Triturado, neste caso, quando ele é triturado, você simplesmente só joga dentro e abafa e desliga o fogo. Não precisa cozinhar 10 minutos, mais ou menos. A casca precisa porque a água precisa penetrar o calor para poder tirar, né, diluir o que ela tem, né, de benefício para a água, para trazer o benefício para a água, para depois você tomar. Como eu disse, a gente pode utilizar esse chá no máximo 3 dias seguidos. Por que não pode passar de 3 dias? Porque você começa a ficar numa situação muscular, calma, tranquila, um tanto além daquilo que precisa. E não traz benefícios para a saúde dessa forma, você exagerando na dose. A casca, ela é contraindicada para crianças pequenas, né? Para mulheres grávidas e lactantes, e também na situação de pré-cirúrgico.
você já está com uma cirurgia marcada e você está tomando no decorrer daquela semana ou naqueles 15 dias o chá da casca do mulungu. Não é interessante, tiveram estudos em cima disso que é prejudicial nessa parte, porque eu creio que traz um relaxamento muito grande, deve ter um comprometimento tanto de pele quanto muscular, então não é indicado. Não, o mulungu, né, o chá do mulungu, ele não interfere na sua concentração. Por exemplo, quando você toma um medicamento para dormir, né, um calmante, um ansiolítico, você fica meio que viajado, você deita, você acorda meio estranho, você acorda cansado, você acorda apático, com fadiga. Aquele seu dia parece que você fica se arrastando. É horrível isso. No caso do mulungu, isso não acontece. Por exemplo, eu tomo mulungu já há 3 anos, então eu não passo de 4 dias. Então, quando eu vejo que na outra semana eu comecei a ter insônia de novo, eu volto a ministrar o mulungu de novo. Então, quando chega em torno de por exemplo, umas 10 horas da noite, eu tomo um copo do mulungu, né, do chá, eu tomo um copo mais ou menos, ou um pouquinho mais, e em torno de uma meia-noite eu já estou assim, vem aquele sono, aquela sonolência gostosa, aquela sensação de leveza, de bem-estar. Eu deito e durmo, é rápido, você nem fica rolando muito na cama, é muito rápido o negócio. E você acorda no outro dia muito bem, você acorda refeito, porque você tem um sono completo. Todas aquelas fases do sono que você precisa ter ao dormir, você tem ela inteira. Então quando você acorda muito bem, porque você acorda recuperado, o seu organismo se recupera totalmente. Então você não tem aquela sensação de desorientação na parte da manhã, que os calmantes acabam deixando a gente. Por isso que é maravilhoso, porque é um chá que você não tem vício, você não vicia, é um chá muito prático de fazer. A única coisa que eu achei ruim é o teor dele, porque ele tem um teor amargo, ele é muito amargo. Dizem que tudo aquilo que é bom para o fígado e para o estômago costuma ser amargo, né? É a única coisa ruim que eu vejo no mulungu. Então essa parte do mulungu que eu quero dizer. Se eu lembrar de algo no decorrer do vídeo sobre o mulungu ainda, eu vou citar. Né? Ele você pode encontrar em casas, né, naturais, e pelo que eu percebi não tem cápsula ainda de mulungu, só tem a raiz, como eu disse, a casca, não é a raiz, desculpa, a casca, que a raiz, a gente utiliza a casca próxima da raiz também, mas na verdade eu não posso usar a raiz, eu uso a casca que é próxima da raiz e no tronco. E você encontra dessa forma, como eu falei, triturado. Esse é o mulungu. Agora, a valeriana todo mundo conhece, como eu disse, né? A valeriana você encontra de várias formas. Você encontra a raiz, porque a gente utiliza ela, a raiz. Você encontra comprimidos e as gotinhas, que são as tinturas. E cada uma tem a sua dosagem certa. Essa é a raiz da valeriana. Ela é meio impregnada, ela é até feia, dá a impressão que parece até um bicho, parece uma aranha, sabe? É uma coisa muito estranha ela. E a raiz, essa daqui é a raiz. E ela está um pouco triturada também. Normalmente ela tem uma porção inteira. Parece um galho assim, que está todo engrufinhado, cheio de galhinhos. Mais ou menos isso aqui, ó. Vários galhos. Tem até uma aparência feia. Mas o cheiro dela é horrível. É um cheiro forte, horrível. Eu deixei aqui, assim, preparado para filmar. O ambiente ficou todinho impregnado. Eu falei, tô sentindo um cheiro ruim aqui. E de onde veio esse cheiro horrível? É da valeriana, porque ela é muito fedida, na verdade. A valeriana, o nome científico dela, traduzindo Valeri, significa ter saúde. Então é uma planta que já é muito utilizada, quer dizer, uma raiz que já é muito utilizada, muita gente conhece, ela é um calmante muito bom, ele trabalha a ansiedade, ele é um estimulante cerebral, ele ajuda na estimulação cerebral, ele elimina o estresse, o nervosismo, ele elimina cãibras. Olha que maravilha, porque às vezes você tem que comer banana, potássio, e ele tem um teor muito forte de potássio justamente para trabalhar a cãibra. Ele elimina a histeria. Sabe quando você está irritado, que você está histérico, que você quer pular no pescoço de uma pessoa? Aquela coisa assim que você fala, meu Deus, eu não consigo controlar isso. Este trabalho de calmante do valeriana, ele tira a histeria.
e a insônia crônica. Então, a conjunção dessas duas ervas, eu estou começando a entender. Se o mulungu trabalha a insônia e a ansiedade, e a valeriana também a ansiedade, então tem uma conjunção forte aí de insônia crônica. Então, se você tem uma insônia ou uma insônia crônica, é interessante a junção dos dois, certo? O que ele faz também, por incrível que pareça, a valeriana, ela tem um trabalho em cima do tabagismo. Assim como eu mencionei que houve um estudo da erizodina, que é o alcaloide, que te ajuda nessa libertação da nicotina, os receptores, aquela coisa toda que eu expliquei. Ele é igual ao mulungu. Então, junta um com o outro, tem uma potência forte. Uma conjunção bem interessante, composta das duas, da raiz e da casca. Como que a gente faz a valeriana? A valeriana, você usa 1 litro de água para 2 colheres da raiz. Então, 2 colheres, eu creio que seja em torno desse montante que eu peguei aqui, olha. Eu creio que esse montante sejam as 2 colheres que você precisa. Então, é dessa forma. Aqui tem em torno de 3 a 4 colheres aqui, esse montante que eu estou mostrando. Os comprimidos, você usa em torno de 200 ml, né, por dia. Eu acho que tem comprimido de 500, tem comprimido de 200, é 200 isso mesmo. E a tintura são gotinhas. Quando você comprar a caixinha da gotinha, ela já explica quantas devem ser administradas ao dia. O mulungu, você pode tomar de 2 a 3 copos ao dia. Eu nunca tomei 2, 3 copos ao dia. Eu sempre tomo um copo à noite, porque eu acho ele muito forte, depende do seu organismo. Para mim, um copo é suficiente, a conjunção dos dois, claro. Se você quiser tomar somente o mulungu, não tem problema. Você pode fazer o teste só com o mulungu. Porque, assim, se você tiver problemas com o fígado, nossa, é uma melhoria muito rápida. Porque ele traz esse trabalho fortemente para hepatite, como eu disse. E a pressão, ela cai muito rápido. Quando a gente utiliza 1 litro de água com 2 colheres da valeriana, ela também tem um poder forte de trazer e quebrar, trazer o sono, um sono tranquilo, você dorme bem, você acorda bem, o seu organismo se recupera rapidamente. Só que, quando você administra a valeriana muito, porque ela também tem um período para ser utilizado, que depende do seu organismo, você tem que ir vendo. Quando você começa a ficar muito apático, você para com ela. Então, os efeitos colaterais da valeriana é a tontura, a indisposição gastrointestinal, você começa a ter um começo de diarreia, um processo de, como é que eu posso dizer, de cólica intestinal, você tem alergias de contato, aparecem, dores de cabeça, a cabeça começa a ficar estranha, começa a ficar pesada, e uma dilatação das pupilas, né? Que isso acabou ocorrendo com utilização além daquilo que é permitido. O que nós devemos tomar cuidado com os dois, o mulungu e a valeriana? A utilização, cuidado, utilização com o tempo. Então, o mulungu são 3 dias, a valeriana no máximo 5. Então, se você tiver a junção das duas, que é o interessante, porque ela vira uma bomba. E essa bomba, ela faz você dormir muito. Como eu disse, eles são 2 calmantes fortíssimos. E a conjunção dos dois se torna um calmante poderoso, muito melhor do que um ansiolítico e um calmante para você dormir, que é uma coisa farmacológica, uma coisa que você vicia, que você sente falta. O mulungu com a valeriana você não vai sentir essa falta, você vai ministrar eles juntos, vai dormir, vai acordar bem, não vai ficar apático, não vai perder a concentração, não vai ficar se arrastando o dia inteiro, né? E você vai ficar bem o dia inteiro. Você vai falar, nossa, que maravilha, é algo que te derruba, faz você dormir a noite inteira, você fica satisfeito, você acorda bem e disposto. Então, mesmo assim, toda e qualquer administração de ervas, cascas, tinturas, tudo que você for ministrar na sua vida, procure um médico que faça o acompanhamento. Porque eu não sei a patologia que você carrega, eu não sei quais as doenças que você tem no seu corpo. Então, o importante é você procurar sempre um médico.
Você pode fazer testes com as ervas. Você pode fazer os chás e tomar 2, 3 dias. Se você achar que está tudo bem, você continue. Se você tiver alguma sensação, você procura um médico e faça os exames laboratoriais, verifica como é que está a sua parte sanguínea, para você continuar. Porque nem todo mundo se adapta a certos chás. Então, eu já fui procurado no YouTube em questionamentos aos outros chás que eu já postei, né, no meu canal. E eu expliquei para a pessoa, é sempre importante procurar um médico. Então, se você fazer uma cirurgia, não é interessante você usar o mulungu, porque não é legal, ele trabalha fortemente a parte muscular. Ele é um relaxante muscular muito potente. E se você for usar a valeriana com muita regularidade, sempre, vai aparecer dor de cabeça, sua pupila vai dilatar, o sol vai te incomodar, a luz vai começar a te incomodar. Então tem esses fatores que podem ocorrer no decorrer do caminho. Como eu falei, né? O mulungu ele não tem cheiro, mas a valeriana tem um cheiro forte e um gosto amargo. Assim também como o mulungu também tem um gosto amargo. Então esse chá ele tem um gosto muito ruim, que é a conjunção dos dois. Se você quiser colocar um pouco de mel, açúcar, tudo bem, sem nenhum problema. É claro, não é indicado para quem tem diabetes. Mas se você quiser mudar um pouco o gosto dele, você pode fazê-lo. Mas o correto é administrar chás, tintura, comprimido, é interessante, não há necessidade de você usar outras coisas juntos, né? Comprimido você toma com água, tranquilamente, mas a tintura e o chá, não seria interessante colocar nada, sim tomar um puro, que é o mais indicado. O excesso, né, que a gente pode ter também em relação aos dois, a conjunção dos dois, né, quando os dois se abraçam, interagem, se misturam. Você pode ter uma fadiga, como eu disse, você ficar apático, ficar cansado, se você usar muito. Você pode ter uma sonolência que de repente não pare, não termine. Você pode sentir tonturas, né, ao dirigir. Se você trabalha numa empresa que você utiliza maquinário, é perigoso você ter cortes, porque você fica, né, aquela coisa assim meio viajado no tempo. Então não é interessante. É contraindicado, na verdade, a utilização com muita frequência. A junção desses dois, como eu disse, é um poderoso calmante, que vai eliminar aquele tarja preta que você usa. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque eu tive muito tempo problemas com insônia, e hoje em dia eu já não tenho mais. E eu utilizo 2, 3 vezes na semana, eu tomo um copo somente à noite e eu durmo. No outro dia também um copo à noite e no outro dia também. No quarto dia eu vejo que eu estou tranquilo, eu durmo normalmente. 2, 3 dias depois, eu vi que eu já estou começando a ficar com uma certa insônia, demorando para pegar no sono à noite, eu faço o chá de novo e tomo. Interessante ressaltar que o chá, você vê, tem até as ervas dentro, né, que eu ainda não coei, eu vou coar ainda. Eu costumo guardar na geladeira, para que ele não perca o teor e a essência. Você também pode colocar numa garrafa térmica, que a garrafa térmica ela também conserva, tanto deixar fora esperando ela esfriar, demora uns 2, 3 dias para esfriar, que ainda fica morninho, ou senão você já coloca na garrafa térmica e já coloca dentro da geladeira. Eu coloquei, nunca estourou, nunca aconteceu nada com garrafa térmica. E o chá também fica bem concentrado. E você pode utilizá-lo. Isso daqui dá em torno de 5 a 6 copos, máximo 7, que dá para os 6 dias certinho. Nunca guarde para outra semana. E outra, sempre sempre coe. Não deixe a casca e nem a raiz aqui dentro, porque não é interessante. Tá? Ele fica com tipo de uma acidez em cima. Cria tipo uma película meio que prateada, meio que colorida. Não é legal. Melhor você coar ele e guardar, ou numa jarra, ou se não numa garrafa térmica. E ela fica com essa coloração, tá vendo? Que nem eu mostrei no copo. Eu acabei de fazer, eu vou tomar hoje, porque já tem uma semana que eu não tomo. E eu tomo um pouquinho mais, assim, em torno de 200, 300 ml. É o suficiente. Agora, interessante, você pode testar o seu organismo. Eu preciso de umas 2 horas antes tomar o chá para eu poder relaxar e dormir. Tem uma amiga que eu ensinei para ela toma meia hora antes de dormir. Ela falou que ela deita, ela dorme rapidamente. Tem gente que precisa de 2, 3 horas antes. Então, faça um teste.
né? Se você quiser tomar o período que você quiser, antes ou depois. Ou se você, por exemplo, quiser tomar 6 horas antes um copo, depois 2 horas antes de dormir outro, aí faz aquela conjunção, né? Porque pelos estudos, você pode tomar de até 3 copos ao dia, tanto a valeriana quanto o mulungu. Ou você pode tomar o chá do mulungu com os comprimidos da valeriana, você pode tomar o chá do mulungu com a tintura da valeriana, vai de você. Eu prefiro a conjunção dos dois no chá, que eu acho muito mais interessante, que estão todas as químicas, os minerais, os componentes, que eu quis dizer, os componentes aqui sintetizados para que eu ministre. Eu creio que seja isso, que eu não esqueci nada. Eu tenho certeza que você vai gostar. É um chá que eu utilizo há 3 anos e indico para muita gente. Todas as pessoas que eu indico, elas gostam e agradecem. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu vou colocar na observação do canal algumas coisas que eu falei, né, interessantes, ressaltar, e também a forma de fazê-los, para vocês não se perderem, certo? Espero que vocês gostem e me digam se gostou, porque as pessoas estão me sinalizando pelo Face, dizendo que estão sendo grandes benefícios esses chás que eu estou postando. Então a gente vai mostrando a experiência, né? Eu costumo postar, colocar e falar sobre chás que eu tomo, que eu ministro. E com o tempo eu vou explanar outros chás que eu venho aprendendo com os índios, né? Que eu tenho uma facilidade de contato com os índios. Então tem muita coisa que eu quero postar para vocês ainda. Bem interessante. Então, vamos dormir muito bem essa noite. Vamos ter uma noite de sono tranquila, favorável e maravilhosa. E vamos levantar totalmente renovados e felizes para poder abraçar o novo dia que vai começar. Eu tenho certeza que você vai me agradecer. Saúde! Como eu disse, ele é um pouco amargo. Não é muito bom, mas os benefícios são ótimos. Gratidão por acompanhar o meu canal. Não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de curtir e também compartilhar com seus amigos, porque os benefícios são maravilhosos. A natureza nos traz tudo isso. Até o próximo vídeo. Até lá!